Bom, agora no segundo capítulo do curso, vamos falar sobre a Guerra Fria. O que seria a Guerra Fria, né? O mundo, ele era bipolar. Bipolar significa que havia duas superpotências na época. Os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Cada um desses superpotências tinha, obviamente, um bloco de países, né? A União Soviética tinha como aliados toda aquela Europa Oriental, né, que seria a Alemanha Oriental, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Romênia, que eram mais ou menos vizinhas da União Soviética, eram uma espécie de estado tampão que não deixava, por exemplo, tornava a fronteira soviética mais distante do centro da Rússia, né? E essas duas economias, elas eram muito independentes entre si. A economia ocidental, que a gente conhecia, né? Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, Austrália, Canadá, América Latina, tal, era muito separada da economia soviética. A economia soviética e a economia do bloco soviético, né? E a competição, ela era basicamente uma competição militar, né? Então começou uma corrida armamentista no sentido de armas nucleares, né? De desenvolvimento de armas nucleares, tanto da parte dos Estados Unidos quanto da parte da União Soviética. Quantidade de bombas atômicas e quantidade de mísseis para lançar as bombas atômicas, né? Os Estados Unidos tinham a vantagem de ter uma distribuição das bombas através de aviões, através de submarinos, né? Enquanto que a União Soviética ela dependia de mandar mísseis do território soviético para os Estados Unidos, né? Então havia uma competição que era basicamente uma competição militar, né? Mas havia também uma certa cooperação também, porque apesar de eles terem essa guerra, essa corrida armamentista, havia também negociações entre a União Soviética e Estados Unidos no sentido de limitar essa corrida armamentista, né? Então era uma coisa contraditória, ao mesmo tempo uma corrida pelas bombas nucleares e tal, e ao mesmo tempo uma negociação para reduzir essa corrida armamentista. E no terceiro mundo, né, que seria América Latina, África, Ásia, havia uma competição também entre essas duas grandes superpotências, porque a União Soviética apoiava movimentos de esquerda, movimentos comunistas e tal, nos países do terceiro mundo, e os Estados Unidos, obviamente, apoiava governos mais de direita que combatiam essas tentativas de governos comunistas no terceiro mundo, tá? Então essa é mais ou menos uma visão geral da chamada Guerra Fria.